Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e hoje na disciplina de matemática nós vamos estar falando sobre frações equivalentes. Vamos lá? Observem as seguintes imagens. Percebemos que na primeira imagem nós temos um círculo dividido ao meio e nós pintamos apenas uma das metades. E para identificar isso em fração, eu tenho 1/2. Para quem está com dúvidas sobre frações, pode estar acessando nossa aula sobre frações, tá? E aí, na segunda imagem, nós percebemos que esse círculo foi dividido em 4 partes. E as partes que estão pintadas agora não mais é uma, mas sim 2, porque houve uma nova divisão. Mas aumentou a quantidade de partes pintadas em relação à anterior? Não, ainda equivale à mesma área pintada. Na terceira imagem, nós dividimos novamente, só que agora em 6 partes. E a área pintada ainda continua a mesma, mas os pedacinhos aumentaram, a quantidade de divisões aumentou, e aí nós teremos uma nova fração, ou seja, 3/6. 3 partes pintadas de 6 ao todo. Ok. A primeira figura, nós vimos que ela está dividida em 2 partes, ou seja, a fração 1/2. Na segunda, 4 partes, 2/4. Na terceira, 6 partes, 3/6. O que vocês podem entender sobre essas 3 imagens? Percebam que não aumentou a área pintada, mas as frações possuem números diferentes, tanto em seu numerador quanto em seu denominador. Mas, se você observar a imagem, elas estão dizendo a mesma coisa, que a área pintada ainda continua a mesma, não aumentou. Esse tipo de situação indica que essas frações, elas são iguais, porque elas têm o resultado igual em sua divisão. Se eu dividir 1 para 2, dá 0,5. Se eu dividir 2 para 4, dá 0,5. Se eu dividir 3 para 6, também dá 0,5. Então, o resultado é o mesmo. Mas o que seriam essas frações equivalentes, professora? Frações equivalentes são aquelas que representam a mesma quantidade, mesmo quando o numerador e o denominador forem diferentes, como a gente acabou de verificar nessa imagem anterior. Então, como que nós sabemos se 2 frações são equivalentes, professora? Porque eu não sei ainda. Ok, são equivalentes se o produto do numerador de uma e o denominador da outra forem iguais. Olha só esse exemplo aí, 2/5 e 4/10. Como que eu verifico se elas são equivalentes, se elas são iguais? Se eu não quiser fazer a divisão de 2 dividido para 5 e 4 dividido para 10, eu posso resolver da seguinte maneira. Percebam que parece que eu fiz um X aí, que eu estou multiplicando 2 vezes 10 e 5 vezes 4. Se o resultado dessa minha multiplicação for igual tanto para um quanto para outro, ou seja, 2 vezes 10 e 5 vezes 4, então essas 2 frações são equivalentes. Então, 2 vezes 10 deu 20, 5 vezes 4 deu 20, então significa que essas 2 frações são equivalentes. Agora vamos verificar outro exemplo, 3/7 e 7/3. Será que eles são equivalentes? Vamos utilizar a mesma técnica, tá? 3 vezes 3, 9. 7 vezes 7, 49. E deu ruim aí, né? Não são iguais. Então, significa que elas não são equivalentes, gente. Porque o produto dessa minha técnica aí de numerador vezes denominador não foi igual. Então, nesse caso, não temos frações equivalentes. Como podemos calcular frações equivalentes? Nós temos 2 opções, 2 técnicas para poder calcular essas frações equivalentes. A primeira é por amplificação. Amplificar, aumentar, certo? Então, o que nós vamos fazer? Multiplicando o numerador e o denominador
pelo mesmo número. Então, um exemplo, partindo da fração 1/3 e multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número, nós vamos ter uma fração diferente, mas ainda equivalente, tá? Ela vai ser diferente apenas nos seus números, mas ela ainda vai ser equivalente. Olha só, 1/3, vamos utilizar a ideia de multiplicar por 2, tá? Ou seja, nós vamos dobrar, né? Multiplicação por 2 é o dobro. Então, 1/3, eu vou multiplicar tanto o numerador por 2, quanto o denominador por 2. 1 vezes 2, 2, e 3 vezes 2, 6. Olha aí, eu tenho uma nova fração, antes era 1/3, agora 2/6, mas elas ainda serão equivalentes. E se eu quiser conseguir outra fração equivalente ainda pela técnica da amplificação, professora, pode continuar a multiplicação. Só que não esquece, tanto o numerador quanto o denominador tem que ser pelo mesmo valor, pelo mesmo número. Então, continua por 2. 2 vezes 2, 4. 6 vezes 2, 12. E assim, professora, tem que ser só por 2? Não, pode ser por qualquer valor. Por exemplo, eu posso multiplicar por 3. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. E ainda assim eu vou ter uma fração equivalente a 1/3. Ok? Se multiplicarmos por 2, nós vamos ter essa técnica. Se multiplicarmos por 3, nós vamos ter esse resultado. Se você quiser multiplicar por outro número, pode, só que você tem que respeitar a seguinte regrinha. Tem que ser tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor. Professora, eu vou multiplicar por 5. Pode fazer, mas tanto o numerador quanto o denominador tem que ser pelo mesmo valor. Ok? Lembra que eu falei que eram duas situações? A primeira foi amplificação. Agora, a segunda é por simplificação. Simplificar vem de simples, né? Então, nós vamos deixar uma fração mais simples, ou seja, nós vamos deixar ela menor. Se antes eu usei a técnica de multiplicar e ela aumentou, para diminuir, eu vou utilizar a divisão, eu vou dividir. Só que ainda seguindo a mesma ideia, tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor. Então, eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo número. Olha, eu tenho uma fração 12 sobre 30. Professora, eu quero simplificar essa fração. Eu sei que ambos têm o mesmo divisor. E detalhe, você só pode simplificar se eles, tanto o numerador quanto o denominador, tiverem esse divisor em comum. Se ambos forem divisíveis pelo número que você quer simplificar, tá? Porque não adianta o numerador ser divisível por 2 e o denominador não ser. Aí você não vai conseguir simplificar. Por isso tem que respeitar essas regrinhas. Senão, não vai dar certo. Então, 12 e 30 são divisíveis por 2. Então, eu posso fazer essa simplificação. Isso é muito utilizado, tá, gente? Essa simplificação na matemática. Vocês utilizam até lá, ensino médio, vocês vão estar utilizando. Então, gravem bem essa questão de simplificar. Nunca esqueçam que é tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor. E eles têm que ser divisíveis por esse número, tá? 12 dividido por 2 dá 6, 30 dividido por 2 dá 15. Olha aí como os dois eram divisíveis por 2 e eu consegui simplificar. Professor, é só por 2 que eu vou fazer essa simplificação? Não. Você pode simplificar por outro valor, tá? Por exemplo, deu agora a nova fração, né? Que antes era 12 sobre 30, agora é 6 sobre 15. Eu consigo dividir por 2? Não, porque o 6 é divisível por 2, mas o 15 não, aquela situação que eu disse. Então, você procura outro número. No caso aqui, ambos são divisíveis por 3. Então, eu vou dividir tanto o meu numerador quanto o meu denominador por 3. Então, 6 dividido para 3, 2. 15 dividido para 3, 5. E aí eu tenho 2/5. E essa minha fração não dá mais para simplificar. Ela chegou ao seu limite. Então, ela é uma fração que nós chamamos de fração irredutível, porque não tem mais como reduzi-la. Então, agora nós vamos colocar em prática tudo o que foi aprendido na aula de hoje com o exercício. Vamos lá? Soma uma fração equivalente a 2/5. Meu denominador é 20. Que fração sou eu? Olha só o que a questão está me dizendo. A questão me disse que
é uma fração equivalente a 2/5. Ou seja, é uma fração que tem o mesmo resultado que 2/5. Só que ele diz em seguida da outra característica para a gente descobrir que fração é essa. Meu denominador é o 20, ou seja, o número que fica aqui embaixo é o 20. Então, falta só o número que está em cima para você achar essa fração. Então, como é que você vai descobrir que fração é essa? Olha só, nós vamos fazer a seguinte resolução. Sabemos que o novo denominador é o 20 e o U da fração equivalente era o 5. Então, o que eu faço? Do 5 aumentou para o 20. O que eu faço? Divido 20 por 5. E aí, eu sei que aumentou 4 vezes mais. Essa fração se amplificou 4 vezes mais. Então, eu multipliquei tanto o meu denominador quanto o meu numerador por 4. Pronto! Agora eu acho a nova fração. 5 vezes 4, 20, já tem o meu denominador. 2 vezes 4, 8. Então, minha fração equivalente a 2/5 é 8/20. Difícil? Não é, né, gente? Bem simples. Segunda questão. Juninho, o irmão caçula de Alexandre, apagou um número do caderno de matemática de Alexandre. Veja, aí nós temos a imagem 7/5 igual a 42 sobre um número. E agora, que número o irmão de Alexandre apagou? Como é que a gente vai descobrir que número é esse? Percebam que há uma igualdade entre essas frações. Se há uma igualdade, ele está dizendo que a primeira fração é equivalente à segunda. Então, 7/5 é exatamente igual a 42 sobre alguma coisa. O que é que nós vamos fazer? A mesma ideia da questão anterior. Se eu sei que antes era 7 o meu numerador e agora é 42, essa fração aumentou, então ela se ampliou, certo? Então, nós vamos dividir 42 para 7, resultado 6. Então, o que eu entendo com esse resultado? Que ela foi multiplicada por 6, tanto o numerador quanto o denominador. Então, eu multiplico. 7 vezes 6, 42, já estava lá. 5 vezes 6, 30. E aí eu tenho a minha nova fração, que é essa, 42 sobre 30. E 30 era o número que estava apagado, que o Juninho foi lá e apagou do caderno de Alexandre. E aí, gente, gostaram da aula de hoje? Não é difícil, né? Se você ficou com dúvida, volta à aula do início, assiste de novo, faz suas anotações e sempre estaremos por aqui. Não esqueça de estar acessando nossa plataforma Eduque para estar acompanhando nossas aulas. Nos vemos na próxima aula. Até lá!